Olá, muito boa noite. Chegando na sua casa o Comunidade em Pauta, um programa da TV Nativos, a primeira emissora de TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, que pode ser sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, também nas plataformas Facebook e YouTube, além do portal tvnativos.com.br. Nesta edição do Comunidade em Pauta, teremos a participação da secretária de Educação e Cultura de Tramandaí, professora Alvanira Ferri-Gamba. Professora, primeiramente agradecimentos pela aceitação do convite. A educação no município de Tramandaí passa por uma verdadeira transformação. Há grandes investimentos na área de infraestrutura, área pedagógica e também em inúmeros projetos que são desenvolvidos. Que investimentos são esses? Como é que está a educação na cidade? Muito boa noite. Boa noite, Sandro. Uma alegria muito grande poder estar aqui. Agora na TV, né, Sandro? Que importante isso para o nosso município, para a nossa região, TV Nativos. Isso é de grande valia para todos, né? Porque estamos passando informações para os nossos, além de moradores, para todo o pessoal da região, e né, para que conheçam o que acontece na educação do município de Tramandaí, na educação e na cultura. Realmente eu fico muito lisonjeada quando tu diz que a educação de Tramandaí passou e está passando por uma transformação, porque nós temos trabalhado muito, incansavelmente, para obter sucesso nessa área, né, nessa pasta que é tão importante, não para mim, não para o prefeito, mas para todos os munícipes, para todos os moradores de Tramandaí, todos que vêm à nossa cidade e conhecem a realidade, buscam aqui referência para projetos também, para ser implantado em outros municípios. E faz tempo que a gente está caminhando, né, desde 2017, e eu venho assim com uma história, né? Porque tu tendo continuidade no teu trabalho, as coisas vão sendo mais consolidadas, as ações vão sendo consolidadas, as atitudes e os projetos eles conseguem, porque qualquer projeto na área da administração pública ele não é a curto prazo, ele é ou a médio ou a longo prazo. Então, a gente não consegue fazer nada da noite para o dia. Tudo tem que ter planejamento. Então, a gente vem nesse planejamento desde 2017. Eu costumo dizer que eu venho desde 2009, né? Quando eu fui secretária, de 2009 a 2012. Muitas coisas deixei no papel, né? Ficou ali para ser feito agora. Um exemplo é a Escola Jorge Enéas. Olha, a Escola Jorge Enéas, lá na Zona Sul, o tanto que a gente queria já ter construído essa escola lá em 2012. E foi entregue para a comunidade, né, em 2020. Então, é isso que eu digo, as coisas elas não podem parar. Nem na casa da gente, quando tem alguma coisa por arrumar, a gente não pode deixar acumular. Não pode deixar para amanhã, porque daí uma pequena parede vira daqui a pouco a peça inteira, a casa inteira. Então, na educação é muito de planejar e ir até o fim, e executar aquele planejamento, né? Porque a gente tem, na verdade, nós temos assim 11 escolas de ensino fundamental, mais 7 de educação infantil. E esses prédios eles têm que estar sempre em manutenção, sempre. Então, a infraestrutura das escolas, e, além disso, temos a biblioteca pública, que a gente está fazendo uma mudança agora, temos todo o prédio da secretaria, temos o CAP. Então, é muita coisa, né? Temos todo o transporte escolar, que é manutenção, é compra de equipamentos, é compra de novos ônibus. E além do grupo, né, dos funcionários, dos servidores da educação, que é um número muito grande, então a gente tem que estar sempre buscando atualização. Eu fiz pós de gestão de pessoas, um pós que me ajuda muito nesse sentido, né, de ter acolhimento, de entender as pessoas, de conversar. Eu acho que ninguém sai da Secretaria de Educação sem
ser ouvido ao menos, né? Eu acho que isso que é importante, assim, a gente está trabalhando para a comunidade de Tramandaí. E em relação à infraestrutura, nós estamos, desde 2017, investindo muito fortemente na infraestrutura, porque, além de... O aluno se sente melhor, o professor se sente melhor trabalhando num lugar limpo, arejado, né? E com todos os equipamentos possíveis. Então, a gente tem trabalhado muito fortemente na infraestrutura. Começamos desde 2017 com a ampliação da Escola Dores, o refeitório da Irineu. Hoje nós estamos numa reforma muito grande na Escola Irineu Escopel Rapac, pátio externo, muros, telhado, pintura, tudo que tu possa imaginar, porque o ginásio da escola também. Então, ali a gente já não é a primeira vez que estamos reformando, assim como na Escola Dom Pedro. Nós fizemos uma grande reforma no início da primeira gestão, e agora estamos novamente entrando em licitação, porque, é como eu te digo, né? Não dá para fazer uma reforma e esquecer. A gente tem que voltar e fazer novamente onde que ficou, porque realmente também não se consegue fazer de uma única vez tudo que precisa. Então, a Dom Pedro vai ser novamente reformada agora. Até acredito que até o final do mês de agosto já tenhamos toda a licitação pronta. Estamos com a Escola Castelo em reforma. Já saiu a licitação, já estão reformando. A Escola Tomás. E estamos construindo a Escola Amor Perfeito, né, que está num prédio alugado. A Escola Amor Perfeito, ali na Barra. Isso. Eu estive recentemente visitando as obras, já está bem adiantado. Bem adiantada. É um sonho daquele bairro, daquela comunidade, que é, na realidade, onde nasceu Tramandaí. Tramandaí nasceu no bairro da Barra. E, realmente, a Escola de Educação Infantil que lá existia era bastante acanhada. Quando fica pronta essa escola? Essa escola está previsto para outubro, né? A mudança. Estamos agora com um prédio alugado aqui próximo à prefeitura, mas a empreiteira, né, a Schliper Schliper, garantiu que até outubro nós conseguimos fazer a mudança. Mas o problema é que a gente não está com tanta pressa agora, até para iniciarmos o ano de 2023, então, no prédio novo, né? Vamos terminar, fazer tudo que tem que fazer, deixar tudo com mobiliário, porque é um prédio grande. Se tu foi lá, tu viu, né, Sandra? Um prédio grande, e nós precisamos mobiliar todo ele de acordo com a legislação, e é realmente um sonho. Porque, na época, nós enfrentamos, assim, até com a promotora, que foi visitar o prédio, e a princípio, se pensava que uma reforma naquele prédio podia dar um jeito, né? Mas não. Realmente, os nossos engenheiros foram lá e viram que não tinha como ficar fazendo, tapeando, né? Então, tinha realmente que ser construída uma nova escola. E a comunidade toda ali fez um grande movimento, porque, a princípio, nós poderíamos ter pego as crianças ali e ter colocado nas outras escolas, né? Mas, então, nos convenceram pela afinidade que tem com o local, que tem com os professores também, com as turmas. Então, decidimos, né? O prefeito decidiu, então, construir a Escola Amor Perfeito. E está aí, um sonho sendo realizado, mais um, né? Assim como a Escola Jorge Enéas, que foi um sonho lá, escola muito pequena, não tinha mais condições mesmo de ter o número de alunos que lá estudavam, as salas minúsculas, a cozinha, o refeitório. Nossa, e quando chovia era como se fosse na rua. Então, hoje a escola foi na inauguração, né? É importante salientar que a Escola Jorge Enéas, ela se localiza no bairro Jardim Atlântico, na zona sul de Tramandaí, num bairro que hoje cresce muito populacionalmente. E pessoas, principalmente, de baixa renda. E havia, sim, esta necessidade, que agora, por hora, está suprida.
Por hora, porque nós pensamos na antiga escola, então, em reformar e fazer uma nova escola de ensino fundamental. A princípio, nós pensávamos numa escola de educação infantil e ainda estamos na dúvida. Nós vamos fazer uma pesquisa de campo mesmo, para ver o que precisamos mais lá no Jardim Atlântico, na Zona Sul, porque a nova escola a Jorge Enéas vai ser construído um ginásio lá e também tem espaço naquele terreno, né, naquele quarteirão todo, para ser construído uma escola de educação infantil. Então, o meu sonho ali é fazer tipo um complexo que tenhamos ali a escola de educação infantil, ginásio, escola de ensino fundamental. Colocamos o navio playground lá também, que é para a comunidade aproveitar. E na escola antiga, a gente quer reformar, estamos já fazendo o projeto e também colocarmos lá alunos, né? Porque cresce muito, Sandro. Lá está crescendo assim o número de estudantes que vêm ainda lá da Portelinha, da Zona Sul para as nossas escolas aqui do centro é muito grande. Então, eu sempre penso que tem que ter uma escola lá, pode ser a escola antiga, né, e ser transformada numa escola de ensino fundamental, mas também precisamos de uma escola para desafogar um pouco a Dom Pedro. A Dom Pedro é na João de Magalhães, ali ela absorve os alunos da São Francisco II, todos da São Francisco II, parte da São Francisco II e do Parque dos Presidentes. Então, ali nós pensamos também em construir uma nova escola, mas a busca é por um espaço, né? Um terreno que realmente tenha condições para ser construída uma escola. Porque hoje uma escola não é somente a escola, tem que pensar num ginásio, né? Ou no mínimo uma quadra coberta. O espaço de lazer, enfim. Um espaço de lazer. E tudo se tu visita uma obra, tu vê o tamanho do refeitório, que exige a legislação, o tamanho da cozinha é muito grande, né? E todas as dependências ali, para ser colocados hortifrutis, o não perecível, os freezer, enfim, é um espaço que tem que ser bem estudado. E também agora a gente está com um projeto de 4 milhões a 5 milhões da nova Escola Cândido, que o pessoal ali, eu sei, né, que a gente, eles estão pedindo há muito tempo uma escola que realmente tenha toda a estrutura de uma escola. O refeitório, a cozinha, a biblioteca, a sala do AEE, que é a Educação Especial, funcionava no ginásio de esportes, que desde o momento que foi interditado, a gente deixou de utilizar. Então, nós tínhamos um laboratório maravilhoso de informática, nós tivemos que desativar para fazer uma cozinha, né? Então, tá bem precária a situação ali da Cândido, uma escola maravilhosa, mas que merecem, que né, recentemente Sandro? fez aniversário, uma das mais antigas do município. Exatamente. E que o pessoal ali merece um local. Então, o projeto, em seguida, vai a público, assim, né? Nós vamos fazer o lançamento desse projeto, está praticamente pronto, só faltam alguns detalhes. É maravilhoso, é em formato de T. Nós falamos que é T de Tramandaí, né? 2 pisos perto do fórum. Então, estamos caminhando assim para que todas as comunidades, todas as escolas tenham realmente aquilo que necessitam. Não é luxo, não é nada disso, é trabalhar num lugar que dê vontade de ir, né? De que tenha todas as condições para que o processo ensino-aprendizagem aconteça de forma saudável e que os alunos tenham gosto de ir. Eles já têm gosto de ir por causa da merenda, né? Alimentação escolar maravilhosa. Mas outros motivos, assim, né? Projetos que façam com que eles tenham vontade de ir para a escola. Que está difícil, olha, o retorno foi bem difícil, assim,
ter esse gosto. Agora, secretária, depois nós vamos entrar nesse assunto, ainda dentro de questão de infraestrutura, mas na educação infantil. Nós somos sabedores que, por um determinado momento da história, Tramandaí tinha uma carência muito grande de vagas. Houve interferência, inclusive, do Ministério Público da Educação, com sede em Osório, do próprio Ministério Público Estadual, na questão da oferta de vagas na educação infantil. E hoje o município praticamente zera esta demanda. Como é que foi o trabalho para chegar a este momento? Quando nós iniciamos em 2017, nós tínhamos uma demanda reprimida ali, né, das vagas, de cerca de 1.700 crianças na fila de espera. Contávamos com 7 escolas, né, as nossas 7 escolas, e somente essas escolas não iriam nunca, né, dar conta daquela demanda que tinha na fila de espera, e os pais cobrando, Ministério Público, Defensoria Pública, sempre pedindo, né, solução, um planejamento, alguma coisa. O município tem que planejar, tem que mostrar o interesse. Muitas vezes a gente não consegue fazer de imediato, muitas vezes, mas tu tem que mostrar um planejamento, e é isso que a doutora Cristiane Corrales, a promotora, ela nos cobra muito. Tu não precisa me dar a resposta amanhã, mas tu tem que planejar, né? Tu tem que dizer que tantas vagas, e a gente fez um termo de ajustamento de conduta, né, um TAC, que a gente ia suprir 25% a cada ano daquela demanda reprimida. E por uma casualidade, uma obra do destino, a Associação Cidade das Flores nos ofereceu, né, veio a Tramandaí mostrando como que funcionava o termo de parceria através da Lei 13.019, o termo de colaboração, que quem ganhasse essa licitação poderia, né, as associações poderiam se credenciar no município e fazer, né, tomar conta de vagas, fazer todo o processo de aluguel, de ambiente, de reformas. Então, o município entrava com o pagamento, né, o pagamento dessas vagas, e ainda assim estaríamos nós recebendo do Fundeb por essas crianças, né? Então, criamos uma comissão para realmente analisar. Sabe quando aquela coisa é muito boa? Tu fica assim, não, isso não é verdade. Né? Eu falei para o prefeito, fizemos uma comissão com o jurídico, com a fazenda, com a assistência social, a educação. Montamos essa comissão para realmente estudar, né, essa possibilidade. E, realmente, Sandro, nós abrimos 6 escolas de educação infantil através deste termo de colaboração. São 1.100 vagas hoje, pela Associação Cidade das Flores. Hoje eu abri mais um termo de colaboração, né? Só teve uma empresa, só uma OSC que participou e dessa audiência pública, chamamento público, né, de mais 700 vagas, porque um termo de colaboração de 300 já está terminando. Então, nós precisamos renovar e também chegamos um pouco antes da pandemia a zerar a fila de espera. Mas hoje nós temos crianças esperando, né? Nós temos a gente fez o cálculo de cerca de 700 crianças esperando. Por isso, esse chamamento aí para suprir, né? Porque as mães e os responsáveis todos os dias chegam ali desesperados, precisam trabalhar, precisam deixar a criança, né, de uma forma segura. Não dá para deixar com qualquer pessoa. Como que tu vai deixar? Então, eu fico muito sensibilizada com isso e a gente está buscando, então, mais esse termo de colaboração aí dessas 700 vagas. E o que acontece? As vagas, elas são
abertas e eles fazem as escolas aonde o município pede, né? Não é em qualquer lugar que eles pensam, vou abrir aqui no centro, por exemplo. Não é de uma forma aleatória. Não é. É o município, a gente tem toda uma listagem da onde a gente precisa dessas vagas. Então, eu vou pedir para que eles procurem, por exemplo, uma escola, um lugar para eles alugar e transformar em escola, e tem que passar pelo Conselho Municipal de Educação, enfim, por tudo, né? Por exemplo, lá perto da João de Magalhães, né? Nós já temos uma lá, a José da Silva Amaral, que é na Castro Alves, mas lá é que eu preciso. Não me adianta, eu costumo dizer, não adianta eu ter escola longe dos bairros, longe, porque as mães dizem, mas secretária, eu não tenho como levar, eu não tenho como pagar van. E, claro, que muitas vezes a gente tem esse argumento, mas nossa obrigação é a de oferecer a vaga. Mas não adianta isso, né, Sandro? Não adianta, é não ter humanidade. Se tu pensar que as pessoas não têm, muitas vezes não têm uma bicicleta, não têm uma condução para trazer, muitas vezes não tem um dinheiro para vir aqui na prefeitura pedir, colocar o seu nome na lista. Então, a gente tem que olhar para as pessoas e se colocar no lugar delas, né? Ter essa empatia e tentar, de uma maneira, solucionar, não criar mais problemas, né? Eu acho que é por aí. Então, a gente está caminhando para zerar de novo a fila de espera da educação infantil. Perfeito. O Comunidade em Pauta vai ao seu primeiro intervalo e voltamos em instantes conversando com a secretária de Educação e Cultura de Tramandaí, professora Alvanira Ferri Gamba. Estamos de volta com o Comunidade em Pauta, um programa da TV Nativos, a primeira emissora de TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, e que pode ser sintonizada no canal 6 da NET e da Claro TV, também nas plataformas Facebook e YouTube, além do portal tvnativos.com.br. Está conosco a secretária de Educação e Cultura de Tramandaí, professora Alvanira Ferri Gamba. Professora, uma série de projetos são implementados na Secretaria de Educação, voltados, é claro, para a melhor qualidade de ensino. Entre eles, o projeto Ostra, a robótica nas escolas, recentemente o Top Chef. Gostaria que você falasse um pouco desses projetos tão interessantes e que têm animado muito alunos e professores. Pois então, esses projetos, assim, a gente desde 2019, né, a gente vem trabalhando muito com a robótica, outros, né, a educação financeira, um dos projetos que nós temos muito carinho por ele. Ele representa muito para nossas escolas, as crianças adoram, elas se encontram no educação financeira. E também uma exigência da BNCC, né, para que a gente consiga colocar esses temas transversais nas nossas escolas. Um projeto muito importante, Sandro, agora no retorno, né, das aulas presenciais, é o projeto Despertar. O que consiste esse projeto? O projeto ele vem ao encontro assim das necessidades daqueles alunos para a alfabetização, né? Porque, imagina só, tem crianças que elas, na pandemia, elas estavam no primeiro aninho, né? E hoje elas já estão no terceiro. Elas não tiveram alfabetização com um professor. Muitas vezes, e a gente tem relatos de que professoras alfabetizadoras com crianças em idade escolar, elas não conseguiram alfabetizar os seus filhos, porque não é a mesma coisa. Eles dizem, não é a mesma coisa que a professora, porque em casa ela é mãe, né? A professora em casa é mãe, igual a outra mãe qualquer, né?
Então, esse projeto, assim, a gente vem para ajudar os alunos que não conseguiram se alfabetizar. Não somente no terceiro ano, lá no quarto, no quinto, no sexto. Então, a gente fez uma pesquisa, uma avaliação diagnóstica em toda a rede, em todas as escolas, para ver realmente assim, né, se nós tínhamos casos de alunos que necessitavam desse contraturno, desse reforço. E o projeto, então, Despertar vem para ajudar esses alunos num horário diferente da aula para as atividades de alfabetização, aprender a ler e escrever e a matemática, né, também, no que for necessário. Quem é que faz esse projeto? Geralmente a gente pega o professor alfabetizador, que já é nosso, ele é nomeado no município e faz uma convocação para mais horas, né? Então está sendo muito importante esse projeto e acredito que, né, até o final do ano assim, a gente consiga suprir, apesar que a gente sabe, todos os estudos dizem que isso vai anos, né, para ser recuperado, mas a gente está tentando, a gente está buscando também essa maneira, esse tipo de contraturno aí, de aulas de reforço para ajudar nossos alunos, além das aulas da sala de apoio também. O projeto Ostra, ele tem sido assim de grande valia para o município. O que ele é? Ele é a distorção idade-série que a gente tenta corrigir, e estamos conseguindo também, com o projeto Ostra. Então, os alunos que estão há 3, 4 anos em defasagem, que deveriam estar, por exemplo, no 9º ano e estão no 6º, eles entram nessa classe especial, que se chama Ostra. Então, eles vão ter aulas diferenciadas, eles terão professores, um planejamento todo diferente, preparando para entrar no ensino médio. E a gente já tem assim municípios vizinhos, né, que vieram a Tramandaí para conhecer, estão também fazendo nos seus municípios, que também é uma exigência de promotorias, Tribunal de Contas, que o município tenha projetos que corrijam essa distorção idade-série. Nós temos também a robótica, nós vínhamos com a robótica no ensino fundamental. Hoje nós temos a robótica na educação infantil, que é um sonho, né? Explorador Kids, que as crianças na pré-escola, agora até no maternal também, estão utilizando, trabalham muitas habilidades e competências ali, né, com a robótica. Os professores também gostaram, tem formação para trabalhar com esse tipo de material, porque sempre eu digo, não adianta tu dar ou fornecer para uma escola um material e não tem uma formação. Para que serve isso? Para que serve aquilo? Então, da mesma forma, compramos os Chromebooks para os professores, né? E são 800 para as escolas, e também temos formação. A gente tem o E-Cidade, que nos auxilia também, né, em fazer toda a documentação, todos os registros na plataforma. Então, isso tudo é muito importante, porque o projeto em si, ele não anda sozinho, né? A gente precisa de formações para o professor se sentir seguro. Nós, estava falando no Top Chef, foi um evento muito importante do setor de nutrição. Ele vem assim valorizar aquelas pessoas que ficam sempre escondidinhas, né, na retaguarda lá, mas que são o motivo de muitas crianças sentir vontade de ir para a escola, porque as manipuladoras de alimentos, cozinheiras e auxiliares, elas têm um papel muito importante nas nossas escolas. Elas fazem um cardápio maravilhoso, né, feito pela nutricionista Daniela Pagno, mas
que se não tem aquela pitada de carinho, de amor lá na hora de servir, nos buffets, porque a gente serve buffet, né, Sandro? Não é comida de qualquer forma, é buffet. Os alunos estão aprendendo a se servir com garfo, faca, né, então frutas. Então é um dom assim a alimentação escolar. E o Top Chef veio premiar, né, nessa primeira edição, e o evento foi maravilhoso, as receitas vencedoras. Eu digo que as 9 receitas que participaram são vencedoras, porque estavam realmente maravilhosas. Mas sempre tem o júri técnico, né, que escolheu o primeiro, segundo e terceiro lugar. A gente até no primeiro lugar vamos buscar para fazer entrevistas também em rádio local, porque elas ficaram... ela disse assim, secretária, faltou uma coisa no Top Chef, faltou nós falarmos sobre o evento, como que a gente se sentiu. Eu digo que realmente, né, às vezes a gente peca por não ouvir muitas vezes. E esse evento foi maravilhoso, uma noite de gala realmente, né, onde elas receberam a premiação e todo o reconhecimento da administração. Estava presente o prefeito Galto, o vice Flavinho, as equipes diretivas das escolas. Então, para o ano que vem, né, na segunda edição, talvez tenhamos mais escolas participantes. Foi feito um livro, né, do Top Chef, com as receitas, com fotos, com o nosso carinho, o nosso reconhecimento a esse grupo de servidores que são abnegados, que realmente fazem acontecer nas escolas. Agora, secretária, você fez uma colocação muito importante. Talvez o grande público não tenha o conhecimento, o público que não convive nas escolas não tem o conhecimento de como hoje é a merenda escolar no município de Tramandaí. Nós somos sabedores que o governo federal ele repassa pequenos recursos por aluno para a merenda escolar, que não é nem um pouco suficiente. E há uma grande complementação por parte da prefeitura. Você citou a palavra buffet. Muitas pessoas não acreditam que numa escola tem um buffet para os alunos nas suas refeições. É isso? Exatamente. Nós colocamos 2 vezes mais do que o governo federal repassa, né? No caso, se repassa 500 mil, a gente coloca mais 1 milhão para comprar a alimentação, para termos alimentação da qualidade que temos nas nossas escolas. Nós temos carne de primeira, nós temos filé de peixe, totalmente sem espinho nenhum, carne suína. A receita vencedora foi escondidinho de aipim com carne suína, né? O que é essa tentativa assim de introduzir na alimentação escolar aquele alimento que às vezes as crianças eles têm uma resistência, né, em comer, que é a carne suína, que são outros alimentos, o arroz integral também, a granola. Nós servimos granola, servimos iogurte, todo tipo de fruta, e frutas de qualidade. Eu digo que e suco, né? Suco de mamão com cenoura, suco de laranja, laranja com cenoura. É uma variedade tão grande, Sandro, que e eles mandam sempre, né? O setor de nutrição tem um grupo de WhatsApp que manda todos os dias para a Daniela e, consequentemente, para mim, né, as fotos do que está sendo servido. E eu repasso ali para o grupo de secretários da prefeitura, e eles não acreditam que isso é na escola. Eu digo, sim, pode ir na escola. E muitos pais também, às vezes, duvidavam, né, de que era servido essa alimentação de qualidade, assim, do jeito que é servido também. E é uma exigência, o buffet, o prato, o garfo e faca. Agora nós estamos introduzindo lá na educação infantil toda essa pedagogia montessoriana. Então, lá, os pequenininhos também estão aprendendo a se servir,
né? Que é a busca de autonomia. Busca de autonomia desde cedo, aprendendo coisas maravilhosas, que é o projeto, né? Ressignificando Espaços. Então, a gente está muito feliz assim, com a Escola Rosa dos Ventos, já está totalmente equipada, estamos equipando as outras escolas. A Maristela é uma grande idealizadora desse projeto aí. E a alimentação, ela vem ao encontro de tudo que a gente busca, né? Imagina tu numa sala de aula e o café da manhã, por exemplo. Tem escolas, as nossas, as que necessitam, elas servem o café da manhã. Está lá no refeitório, o café, a criança que precisa, que sente vontade, ela vai lá antes de ir para a sala de aula, toma um café com leite, um pão com chimia, uma bolacha, enfim, para esperar até o horário, né, das 10, 10h15, aonde é servido realmente a outra comida. Imagina tudo isso se fosse educação em tempo integral, né? Olha Verdade. só, a gente tem muitos sonhos, assim, e a gente busca muito de conhecer as outras realidades, né? Claro, hoje temos uma meta no Plano Nacional de Educação e, consequentemente, no municipal, de ter educação em tempo integral, né? Aumentar o tempo na escola. Mas não é qualquer tempo, não é qualquer aumento, né, Sandro? Tem que ter propostas, tem que ter oficinas, tem que ter uma educação voltada para a educação integral. Não em tempo integral, mas educação da música, do esporte, né, da arte, enfim, muita coisa que a gente pode colocar nessa escola que, quem sabe, a próxima nossa não seja uma educação em tempo integral, né? Porque, assim como de 0 a 3, tem o tempo integral na escola, aprendem muita coisa. Então, os prezinhos já são tempo parcial, né? Mudou isso há um tempo atrás para poder assistir mais pessoas. Mas o que se busca assim, é que o tempo de escola seja maior, mas com atividades realmente que contribuam para o crescimento do aluno, né? Não simplesmente por ficar na escola. E nossas escolas, assim, voltando ao refeitório ali, né? Todas equipadas, com buffet. Nós temos escolas assim que nós queremos agora, até o ano que vem, aumentar a cozinha, o refeitório, porque realmente, quanto maior o número de alunos, se tu tem um refeitório pequeno, tu precisa de muito tempo para fazer todas as turmas passarem pelo refeitório. Então, a gente quer aumentar o refeitório para conseguir um exemplo é a Escola Nossa Senhora das Dores, a Escola Castelo está melhorando um pouco a cozinha, mas ali não tem por onde crescer também, né, para a gente aumentar. E as escolas de educação infantil, a gente quer dar uma melhorada. A Escola Peixinho, lá no bairro de Anópolis, é uma escola pequena, né, pelo número de alunos que tem lá. A gente está pensando numa mudança bem grande e estamos buscando, junto ao prefeito, né, esse convencimento para fazer uma escola nova, uma escola lá mesmo, bem perto, onde é o posto de saúde, mas mudar o posto de saúde para onde é a escola e a escola para o terreno do ginásio, que daria para construir uma escola bem grande com espaço maravilhoso. Então, essas escolas assim que foram construídas somente pensando nas salas de aula. E aí, claro, né, não tem uma sala de professor, não tem uma biblioteca, uma brinquedoteca. Então, a gente precisa rever esses pensamentos, ressignificar esses espaços e criar condições reais, né, de que todas as escolas tenham um bom planejamento, um bom refeitório, cozinha, porque olha, do jeito que recebemos algumas cozinhas, eu não sei como que elas davam conta, porque não dava para se mexer, né? Imagina aqueles fogões enormes, panelas também. E uma educação infantil, ela serve 5 refeições, né, Sandro? 5 refeições diferentes. É uma refeição lá para o berço 1,
outra refeição para o berço 2, e assim sucessivamente, né, até a pré-escola. Agora, secretária, como é que funcionou a questão da merenda escolar durante a pandemia? Nós sabemos que os alunos não foram à escola, mas muitos alunos necessitam e a refeição da escola praticamente é a única do dia. Boa lembrança, Sandro. Olha, que coisa, né? Que coisa triste, assim, porque algumas escolas faziam até quentinha, né? A gente servia carreteiro, frango assado, e principalmente a escola Dom Pedro, né? Que tem um número muito grande de alunos. Então foram feitas muitas ações nesse sentido, mas a escola Irineu, todas as escolas fizeram, mas era mais frequente na escola Dom Pedro, até porque tinham muitos colaboradores lá também que ajudavam bastante, e também foram entregues cestos, né, cestos básicos com o dinheiro que nós teríamos que comprar alimentação escolar. A gente fazia, então, esses cestos e entregava para as famílias matriculadas, né, na escola. E eu lembro que no dia 19 de março de 2020, quando aconteceu, né, quando tivemos a notícia de que teríamos que fechar as escolas, eu estava com o almoxarifado cheio de merenda, cheio de comida, e sempre pensando assim, vai ser um dia, não, vai ser 2 dias. Não, mas daí quando a gente viu que realmente assim, 2 dias se passaram e a coisa não deu uma luz, nós fomos todos lá para o almoxarifado e começamos a fazer os cestos. Então, na semana seguinte, nós já estávamos entregando toda a alimentação, não ficou nada, não se perdeu nada, né, por prazo de validade. Também não adiantava deixar lá dentro para quê, né? Se tinha pessoas precisando. E foi assim a pandemia inteira. Claro que eu prefiro dar a comida pronta, feita, né? Porque tu sabe que vai chegar quentinha. Se desse para fazer todos os dias, né? A gente faria todo dia na escola, porque realmente a família iria buscar o pai ou a mãe para o restante dos filhos, né? Mas também não dava, porque nós não tínhamos pessoal, né, para trabalhar, para fazer isso tudo. O Comunidade em Pauta vai a mais um intervalo e voltamos em instantes conversando com a secretária de Educação e Cultura de Tramandaí, Alvanira Ferri Gamba. Estamos de volta com o Comunidade em Pauta, um programa da TV Nativos, a primeira emissora de TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, que pode ser sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, também nas plataformas Facebook e YouTube, além do portal tvnativos.com.br. Nós estamos conversando com a secretária de Educação e Cultura de Tramandaí, professora Alvanira Ferri Gamba. Professora, passado a pandemia, o retorno dos alunos às escolas, qual foi o sentimento e como é que vocês analisam o retorno desses alunos e os problemas que eles tiveram ficando tanto tempo dentro das suas casas sem a assistência da educação? Pois então, né, Sandro, a gente nunca imaginou, né, um ano de 2020 todo de forma remota, o 2021 já de forma híbrida. Os alunos vinham uma semana, eles assistiam a aula presencial, a outra semana a outra parte da turma, e terminamos 2 anos dessa forma, com muitas defasagens, né, de aprendizagem. E esse ano de 2022, nós sentimos muito também, muita falta do aluno, da vontade do aluno.
foi difícil, agora, graças a Deus, está voltando, mas foi difícil de fazer alguns pais entender que o retorno era extremamente necessário, os alunos também, porque teve uma fase de acomodação. Estava muito cômodo ficar em casa para alguns alunos. Então, essa obrigatoriedade de voltar para a escola gerou muitos problemas para nós. Alguns alunos não podiam retornar por conta de um problema de saúde e outros realmente porque não se acomodaram de uma maneira. Ainda temos alunos, nós estamos fazendo busca ativa agora e a gente tem alguns alunos, assim, nós fizemos a primeira contagem, cerca de 100 alunos, é pouco, mas são 100 alunos, né? No universo de 8.000, daqui a pouco é pouco, mas são 100 alunos que nós não sabemos aonde eles estão. Não estão mais no mesmo endereço, as equipes diretivas, a supervisão, o conselho tutelar já fez visitas e não estão mais naquele endereço. Então, a gente pensa onde estão esses alunos e a gente tem que dar conta, né? Então, agora a gente vai trabalhar com parcerias de outros municípios para, talvez, né, encontrar matriculado em outro município, mas muito que nós fizemos o ano passado também, de irmos em loco nesses alunos, nesses endereços que os alunos não tinham voltado para o híbrido. E o que se verificou? Algumas meninas engravidaram, alguns meninos, adolescentes, né, conseguiram emprego e não retornaram por conta disso. Não vou retornar neste momento porque eu não vou largar meu emprego. E então teve vários motivos do não retorno para a sala de aula. Algumas famílias não tinham material escolar. Então a nossa visita presencial na casa da pessoa, batendo, a gente conseguiu ver o motivo de cada um e dizer não, mas por conta do material escolar, não é que vai ficar sem ir para a escola, a gente consegue, a gente tem uniforme, nós conseguimos muita coisa, não pode ficar em casa por isso. E vai ter alimentação, então as mães se convenciam de que era o melhor. Né? Mas não é perigoso? Não, vai de máscara, tinha que usar máscara, né? Tem que ir de máscara. Mas não temos máscara. A escola fornece máscara também. Então, foi difícil, né? E agora, no retorno de 2022, a gente sentiu muito a falta de convivência, Sandra. Como a gente sentiu assim, a agressividade das pessoas, sabe? Intolerância. Foi muito difícil. E não era só com as crianças, entre elas. Eram os adultos também. Os pais, em relação aos professores, em relação à direção, aos filhos, enfim. Então, foi muito preocupante esse retorno, muito preocupante. E nós temos tentado, pelo menos, dar assistência, né? Alunos que precisam de psicólogo, alunos que precisam de atendimento especializado. E a gente busca diversas maneiras de ajudar, de acolher, né? Porque o acolhimento ele é tudo numa escola, numa administração, na secretaria. A gente precisa acolher a pessoa como ela vem, né? Do jeito que ela está. E depois a gente tentando, né? Moldar de acordo com o que precisa para a escola. O que nós precisamos, o aluno na escola todos os dias. Não é um dia sim, o outro não. A gente precisa todos os dias. Então, e aí se criou essa... vou 2 dias na semana, não vou 3. Não pode ser mais assim, gente. Tem que ir para a escola, tem que aprender, porque todo dia é um conteúdo, é uma matéria, é uma atividade diferenciada. Então, isso a gente sentiu muito, né? Agora, voltando assim estamos voltando, né? Estamos no segundo semestre já de 2022
Então, a gente ainda temos casos de Covid, né? Pessoas afastadas, alunos que positivam, tem que ficar 5 dias, 6 dias, mas é a realidade. A gente não pode ficar escondido atrás disso ou ficar com medo. A gente precisa vacinar, a gente precisa tomar todos os cuidados, mas que o convívio na escola é muito importante. Então, é um apelo que eu faço, assim, né? Agora, nesse segundo semestre, estamos reforçando, voltando com todo um uniforme todo novo, todas 7 peças, camiseta, calça, tênis, casaco, bermuda, camiseta manga longa. Foram entregues recentemente nas escolas. Estão sendo entregues. Isso, né? Isso, exatamente. Algumas já entregaram, outras ainda não, estão esperando agora no segundo semestre mesmo para entregar o restante. E isso também é bom. É muito importante assim, quando tu vê o aluno ali pegando o seu tênis, experimentando, sabe? Colocando a camiseta na frente do corpo e vendo, não, essa vai ficar boa, e já experimenta. Então, eles gostam do uniforme, eles gostam do cheirinho, da roupa nova, né? É muito importante isso. E a gente está buscando cada vez mais tornar a escola esse ambiente de realmente, né, de ter prazer em ir para a escola. Porque teve tempos atrás que os alunos eles não tinham, era só conteúdo. Hoje não, hoje tu tem várias coisas, né, para aprender na escola. Nós temos o G7, que é os Jogos de Integração da Comunidade Escolar. Eles ficam maravilhados com os jogos. Teremos atletismo nessa modalidade do G7. Teremos um campeonato de dança muito interessante que vai ser em novembro, a final da cultura afro, vai ser esse gênero musical. As escolas estão se preparando. Então, nós estamos nos organizando também para o desfile cívico, que vai ser dia 24 de setembro, aniversário de Tramandaí. Muitos eventos também, agora a Semana Farroupilha, em setembro também. Então, tudo isso é planejamento, né? A gente, lá em janeiro, dezembro, janeiro, a gente organiza até julho. Depois, em junho e julho, a gente organiza para o restante do ano. Então, as coisas vão acontecendo, né, de uma maneira como foi a 18ª Feira do Livro, junto com o Festival Nacional de Peixes e Frutos do Mar. Foi um sucesso maravilhoso. Naquele evento, nós tivemos, Sandro, a Rede da Poesia, né? A Rede da Poesia, que é um evento que acontece já há bastante tempo, estamos na 11ª edição. Os alunos trabalharam as suas poesias e esse ano o tema foi O Mundo que a gente quer não tem violência contra a mulher. Que a gente tem feito isso desde o começo do ano, né, com o projeto Por Elas, do gabinete, do prefeito. Então, as poesias maravilhosas que eles criaram, fizeram junto com seus professores de língua portuguesa, e a gente editou um livro, né, das poesias, de todas as poesias, não só das vencedoras, que são da modalidade do 6º e 7º ano, e do 8º e 9º, e dos alunos do EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos. Então, foi uma tarde maravilhosa lá no centro de eventos, onde eles foram premiados com as suas poesias, e a gente conseguiu também, para a premiação, a gente conseguiu valores em dinheiro, né? Então, eles ficam, nossa, é tudo, né? Porque tu recebe um envelope de R$200, 150, 300, depende. É um grande incentivo, né? Exatamente, depende dos patrocinadores, né? O que a gente consegue de valor, a gente repassa para a premiação. Tivemos também o Ministério Público do Trabalho nas escolas, que é um combate ao trabalho infantil. As crianças puderam fazer música, fizeram desenho, e isso tudo trabalha a consciência das pessoas, né? E a gente precisa trabalhar meio ambiente com os nossos alunos,
o cuidado com a nossa cidade, né? Fazer com que eles conheçam, porque é incrível. Muitas vezes tu pensa assim, os alunos, a secretária quer um ônibus para os alunos conhecer o museu. Poxa, mas não conhecem o museu. E não conhecem. E nem os pais dessas crianças, e nem nossos adultos, sabe? Que tem museu, que eles podem visitar. Então, é a escola. A escola é tudo, né? A escola é onde a gente aprende, é onde a gente busca, e tem que ser oportunizado, tem que ter oportunidades iguais para todos. Então, é na escola que a gente tem que incentivar todo tipo de... tudo. Muitos artistas, atletas, né, jogadores, enfim, saem da escola. É ali que a gente tem que ver os talentos que os nossos alunos têm, né? Muitas vezes uma criança, ele não vai bem no português, mas ele é ótimo em matemática, e vice-versa. Ou ele canta bem, ou ele tem no atletismo, salto em altura e salto em distância, a sua... A realidade é que o nosso despertar, ele se inicia na escola. Exatamente. Então, a gente tem que buscar olhar esses alunos, né? Não só uma nota. Ele não é uma nota, ele é um conjunto. E quantas reprovações, assim, ao longo da nossa existência, foi por conta de não saber a raiz quadrada, ou de não saber seno, cosseno, ou de não saber as capitais, né? E a criança vai perdendo, cada reprovação, ela vai perdendo o gosto pelo estudo. Ela vai se sentindo incapaz, né? Vai se sentindo inferior aos outros, e muitas vezes ela deixa de estudar. E é isso que a gente não quer. A gente busca hoje que todos tenham, né, o ensino médio, e depois do ensino médio consigam fazer uma faculdade. Eu estava escutando uma reportagem que o menino do ensino médio, terminando do ensino médio, o que eu vou fazer depois? Porque até o ensino médio, parece que tu tem uma linha, né? Tá tudo certo ali, ó, tá tudo certo. Tu sabe que tu tem que fazer 9 anos do fundamental, mais 3 do médio, 3 ou 4, e depois, né, Sandro? E depois, o que acontece? Então, a importância também de no ensino médio, ter esses testes de vocacionais, né, para que direcione mais ou menos. Eu fiz a minha primeira faculdade com 16 anos. Eu fiz estudos sociais 1 ano, porque não era aquilo que eu queria. Daí fui para a área da educação física, né? Bom, aí terminei, me formei, fui professora de educação física a vida toda, mas durante isso fiz direito também. Então, 2 faculdades extremamente diferentes, né? Educação física e direito, mas é aquela necessidade que tu tem de aprender, de buscar, de conhecer. Quando tu busca, tu vai estudar para ti. Não mais para cumprir tabela, né? Mas para te conhecer, para ver o que tu pode mais. E como me ajudou isso também em relação à Secretaria de Educação, porque uma base e um suporte. Né? Exatamente. É muita legislação, e na faculdade tu não aprende nada de direito da educação, da legislação educacional. Mas, pelo menos... Tu sabe como fazer interpretação de lei, né? O que é artigo, o que é inciso, enfim, jurisprudência. Então, é muito importante isso. E estudar é importante, né? Não interessa qual a faculdade, mas é importante também que no ensino médio tenha alguma coisa para direcionar esses adolescentes que estão chegando cada vez mais novos, né? Numa faculdade. E... tem uns que conseguem escolher uma determinada faculdade e terminar, e ser feliz naquela profissão que escolheu, que eu acho muito importante isso. Não adianta escolher uma profissão porque ela dá dinheiro, ou porque tem
todo tem mundo... um status, digamos assim. Exatamente, um status, mas que realmente tu se sinta feliz naquilo que tu está fazendo. Trabalhar não pode ser uma coisa que te... Um sacrifício, que né? te dê sacrifício, que é um sacrifício. Tu tem que gostar, tu tem que ir feliz pro teu trabalho, fazer com prazer, te divertir enquanto trabalha, né? Isso é importante. Hoje a alegria das pessoas em estar trabalhando, em fazer o trabalho bem feito, modifica tudo, modifica todo um ambiente de trabalho. Não tenha dúvida. Né? Muito, muito bom quando as pessoas estão sorrindo, estão buscando ali no seu trabalho a sua realização. E depois o salário é uma complementação, né, daquilo tudo. É verdade. Secretária de Educação e Cultura de Tramandaí, professora Alvanira Ferri Gamba, nós agradecemos muito a sua participação aqui no Comunidade em Pauta. Desejamos sucesso a você e a todos os integrantes da Secretaria. Muito obrigado, e eu deixo um agradecimento assim, à minha Secretaria de Educação, minha equipe, que trabalha muito pela educação desse Tramandaí, e me coloco à disposição, né, no 3º andar da Prefeitura Municipal, para os pais e professores, enfim, toda a comunidade de Tramandaí. E o Comunidade em Pauta vai ficando por aqui, desejando a você, telespectador, uma boa noite.